Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Verso para memorizar. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versos 11 e 12. Terça-feira, 3 de junho de 2025, a história de Sodoma e Gomorra. Olá, amigos, como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem, que nesta hora se sintam amparados e abraçados por nosso querido Pai Celeste, que as bênçãos dos céus estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua casa e em cada aspecto da sua vida. Sou grato a você pela oportunidade de estarmos juntos nos próximos momentos para meditarmos na Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Ao descrever os eventos dos últimos dias, o apóstolo Pedro nos convida a olhar para trás para uma história fundamental do Antigo Testamento, a destruição de Sodoma e Gomorra. Essas cidades da planície do Jordão se tornaram ícones da impiedade humana e do juízo divino. Foram os primeiros centros urbanos mencionados nas Escrituras como alvos diretos do fogo do céu, uma manifestação clara da intervenção divina contra uma cultura completamente corrompida. Pedro não é o único a chamar nossa atenção para esse episódio. Judas também menciona essas cidades como um aviso para gerações futuras. E Ezequiel, séculos antes, detalha as raízes morais da decadência de Sodoma: orgulho, fartura de pão e ociosidade. Tudo isso aliado à indiferença para com os necessitados. Curiosamente, o profeta não cita como primeiro pecado os atos depravados, mais frequentemente associados à cidade. Ele aponta para um estilo de vida autoindulgente, arrogante, indiferente, exatamente o tipo de cultura que se torna fértil para toda sorte de perversão. Essas advertências antigas são atualíssimas. Vivemos dias muito semelhantes aos de Sodoma. Abundância de informação, conforto e prazer, combinada à apatia espiritual e ao desprezo pelas necessidades dos outros, formam um retrato perturbador da condição humana atual. As palavras de Paulo em Romanos 1, versos 18 a 32, poderiam ter sido escritas com base nas manchetes de hoje. E não podemos ignorar o que a Escritura diz. Essas coisas são sinais do tempo do fim. Mas há uma dimensão ainda mais profunda nessa história. Em Gênesis 18, nós encontramos uma conversa extraordinária entre Deus e Abraão. Deus acaba de reafirmar sua promessa de um filho, a continuação da linhagem messiânica, e logo em seguida compartilha com Abraão o seu plano de julgar Sodoma. Assim como fez com Noé, Deus revela seus planos a um servo fiel, e essa revelação provoca uma resposta impressionante de Abraão. Ao saber do iminente juízo, Abraão não se isola, não foge, e tampouco celebra a destruição que viria. Em vez disso, ele intercede. Ele se aproxima de Deus com reverência, mas também com ousadia e pergunta: destruirás o justo com o ímpio? O que se desenrola ali é mais do que uma negociação. É um retrato da misericórdia divina sendo refletida na preocupação de um servo pelos seus semelhantes. Abraão não estava cego à maldade de Sodoma. Ele sabia o que acontecia lá, mas sua compaixão falava mais alto do que o desejo de justiça rápida. Por isso ele insiste, ele clama, ele contesta respeitosamente. E Deus não apenas permite esse diálogo, ele parece incentivá-lo. Deus responde com paciência e graça a cada novo pedido de Abraão. Isso nos ensina algo vital sobre o caráter de Deus e sobre a nossa missão. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio.
Ele procura intercessores, pessoas como Abraão, que se importam o suficiente para orar, para clamar e até para chorar pelos pecadores. Por outro lado, também aprendemos com o final desse diálogo que Deus permanece soberano. Quando terminou de falar com Abraão, ele se retirou. A última palavra pertence a Deus. A graça divina é real, mas o juízo também é. E precisamos reconhecer uma dura realidade. Às vezes, o povo de Deus, a igreja, se torna mais corrupto do que os incrédulos. Em Ezequiel 16, Deus repreende Jerusalém dizendo: não somente andastes os caminhos delas, nem fizeste segundo as suas abominações, mas como se isso fosse pouco, ainda fosse mais corrupta em todos os teus caminhos. O choque destas palavras deve nos despertar. A Bíblia não foi escrita primeiramente para o mundo em geral, mas para o povo de Deus. Ela é um espelho. Quando lemos sobre os horrores de Babilônia em Apocalipse 17, ou sobre a besta em Apocalipse 13, não devemos pensar apenas em outros. Governos, instituições ou culturas distantes. Nós precisamos olhar para nós mesmos. A história de Davi e Natã nos lembra disso. Davi ficou indignado com a injustiça do homem rico na parábola, mas não reconheceu que era uma descrição dele mesmo, até que Natã disse: esse homem és tu. A mensagem de Sodoma e Gomorra não é apenas sobre o mundo lá fora. É sobre a urgência de examinarmos o nosso próprio coração, a nossa vida, as nossas prioridades. É sobre a necessidade de intercessão, de uma espiritualidade vigilante e de uma fé que se expressa em amor, em compaixão e em justiça. O juízo vem. Apocalipse 20 descreve a destruição final dos ímpios com uma linguagem semelhante à usada para Sodoma. Mas Deus não deseja que ninguém pereça. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. E nós? Estamos apenas observando os sinais ao nosso redor com frieza? Ou estamos respondendo como Abraão, com oração, com intercessão, com coragem para enfrentar o mal, mas também com misericórdia para clamar pelos perdidos? Que possamos ser como Ele, que permaneçamos diante do Senhor, ainda, enquanto há tempo, que estejamos atentos à severidade do mal, sim, mas também à abundância da graça, que sejamos vozes de advertência e mãos de consolo. Porque o mesmo Deus que julgou Sodoma é o Deus que quer salvar até o último justo, e Ele procura por intercessores. Se este tema falou ao seu coração, compartilhe com mais alguém. Que Deus o abençoe abundantemente. Até o nosso próximo encontro. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.